Shalom, shalom, dia abençoado em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa manifestar a glória dele sobre você nesse dia e que você possa ter um dia cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. O apóstolo Paulo, quando Deus manda que Ananias vai orar por ele, quando ele vai ser cheio do Espírito Santo, então as escamas dos olhos dele caíram. E nesse dia, queridos, eu quero falar sobre cair algo dos nossos olhos. Eu não vou ler esse texto que está lá em Atos, mas eu quero ler um texto que Jesus disse, que está em Mateus, no capítulo 7, no verso 5, que diz assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus amados, por que eu comecei falando que o apóstolo Paulo, ao ser cheio do Espírito Santo, as escamas caem dos seus olhos? O apóstolo Paulo era alguém que via nos cristãos muito defeito, grande defeito, perseguia a fim de prendê-los, a fim de torturá-los, por crer em Cristo e por buscar Cristo, porque ele estava cego pela religião, ele estava cego pelo farisaísmo e a religião cegou ele, então ele precisou ser cheio do Espírito Santo para que a religiosidade deixasse de tapar os olhos dele. E nós podemos olhar também no nosso meio, meus amados, que muitos de nós estamos com os nossos olhos às vezes tapados com uma trave enorme, e às vezes nós olhamos para os outros que tem um graveto pequeno, e a fim de esconder a trave que está nos nossos olhos, nós apontamos o defeito dos outros. Geralmente, meus amados, aquilo que nós apontamos nos outros como defeito é porque nós os temos e é uma forma de nós escondê-los. E Jesus, ele chama essas pessoas de hipócritas. E a palavra hipócrita está falando de alguém enganador, de um impostor. Ela fala de um ator atuando. Por quê? Porque o ator, quando ele está atuando, ele não é a pessoa. Um exemplo, se um ator chama João e ele está atuando como José, logo ele não é o José, ele está somente atuando como José, porque ele é o João. E quando ele deixa de ser a sua identidade, então ele está sendo alguém que não é ele. E eu não estou dizendo com isso que os atores são hipócritas, eu estou explicando aquilo que Jesus quis dizer para nós. Porque nesse contexto, meus amados, um hipócrita é alguém enganador, é um impostor. E muitos de nós, meus amados, infelizmente olhamos para as pessoas, apontamos o defeito dela. Um exemplo, muitos de nós olhamos para a prostituta, para o homossexual, falamos deles, falamos do pecado deles, mas ao olhar para nós mentimos, nós somos glutões. A glutonaria, ela no grego, ela fala da mesma palavra para prostituição, orgia sexual. Nós então começamos a atuar e olhando para a coisa dos outros, sendo que em nós tem coisas muito maiores. E nós precisamos deixar toda a hipocrisia. Amados, eu não sei se você já ouviu e assistiu uma palavra que nós ministramos, que é Lashon Hará Lo. Você pode entrar aí, IPI Paranaíba, e assistir essa palavra, que nós estávamos falando justamente de falar mal dos outros, língua maledicente, que isso é o pecado do Lashon Hará. E depois você pode assistir que você vai entender melhor na íntegra aquilo que quer dizer. Um fato que nós precisamos, meus amados, é abrir os olhos nossos, cuidar dos nossos defeitos, a fim de que o Espírito Santo nos ajude a arrepender daquilo que é pecado nas nossas vidas, para depois nós ajudarmos os outros. Não apontar, ajudar. E nós devemos ajudar as outras pessoas, com certeza, mas primeiro nós precisamos nos ajudar. Às vezes nós estamos com uma trave tão grande nos nossos olhos, queridos, e depois nós ficamos apontando aquilo que está no olhar do outro. Tem uma ilustração que eu não sei de onde e quem que foi o autor dela, mas eu já ouvi ou ali, de uma mulher que olhava pela vidraça da sua casa a roupa da vizinha estendida, e as roupas brancas ela via sempre amarelada, e ela então falava das roupas mal lavadas da vizinha.
E ela sempre olhava e estava mal lavada. Certo dia ela então resolve lavar a vidraça da sua casa. E no outro dia ela olha a roupa da vizinha que é branca, está branca, branca, branca. E ela então fala: como pode essa roupa? Agora a vizinha aprendeu a lavar roupa? Moral da história: a vidraça dela que estava suja e ela estava olhando a roupa da vizinha como se estivesse suja. Então nós precisamos muito bem lavar a nossa vidraça para depois olhar para os outros, porque senão nós vamos ver sempre o defeito nos outros e não vamos ver o nosso defeito. E isso a Bíblia chama de hipócrita, hipocrisia, enganador, uma pessoa impostora. Não é uma pessoa real naquilo que está julgando, falando. Por quê? Porque os seus olhos estão embaraçados, estão tapados com uma trave e ela olha um cisco graveto no olho dos outros. Amados, quando o apóstolo Paulo caiu dos seus olhos as escamas, então ele começou a olhar de forma diferente para o povo. E nós precisamos olhar de forma diferente e deixar toda hipocrisia. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te encha nesse dia para que você tenha seus olhos limpos ao olhar para os outros, em nome de Jesus.